Marcos capítulo 9. Versículo 16 por diante diz assim: perguntou Jesus: o que vocês estão dizendo? Um homem em meio à multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito imundo, que impede ele de falar. O pai disse que o espírito o impedia de falar. Onde quer que eu o veja, ele se joga no chão, espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. E pedia aos seus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar? Tragam o menino aqui. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente jogou o menino em convulsão, e ele caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntando ao pai do menino, disse: há quanto tempo o menino está assim? O pai respondeu: desde da sua infância. Muitas vezes é lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se puder, faz alguma coisa, tem compaixão de mim e ajude-nos. Se puder, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, dizendo: eu creio, mas me ajude na minha pouca fé. Quando Jesus viu a multidão que estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu o ordeno, o deixe e nunca mais entre dele. O espírito gritou e de forma violenta soltou o menino, e ele ficou como morto. E disseram: o menino morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e o pôs de pé. Depois Jesus, entrando na casa de um dos seus discípulos, lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu: há espécies de espíritos que só saem com jejum e oração. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu dividi essa mensagem em 4 fases. Não vou poder falar nem um terço da primeira fase, mas vou tentar ser o máximo que eu posso, rápido. Primeira coisa que eu aprendo: fazer as coisas com Jesus no meio. Os discípulos foram expulsar o demônio sem que Jesus estivesse. Se você fizer as coisas sem Jesus, é certeza de fracasso. A segunda visão que me chama a atenção é que o pai da criança falou, versículo 2. O pai disse: o espírito deixava o menino mudo. Ele pensava que o menino só era mudo, mas você vai perceber que quando Jesus expulsado, diz que o espírito também deixava o menino surdo. O versículo, vou dar uma pulada aqui. O versículo 18, o homem diz, o pai da criança diz: onde quer que eu apanhe, joga no chão e espuma pela boca e range os dentes e fica e pediu aos seus discípulos para expulsá-lo, e ele não conseguiu. Sabe o que eu aprendo quando eu fui investigar esse texto? Que há enfermidades que não são enfermidades do corpo. Há enfermidades em certas pessoas que são espíritos. E você percebe que o espírito que pegava essa criança, quando pegava para arrebentar. Ele vivia surdo e mudo. Isso é tão profundo se eu for explicar aqui. Aí você pode me perguntar: pastor, por que essa criança nasceu assim? Você sabia que tem coisas que é para a glória de Deus, como Jesus mesmo informou lá no livro de Lucas? Quando ele viu um cego, os discípulos perguntaram: e aí, se o homem é cego, por quê? Por causa do pecado dele ou para a glória de Deus, Jesus? Para que se cumpra as Escrituras, para que a glória de Deus seja manifesta. Então, há situações, há enfermidades que estão nas pessoas e não é questão de enfermidade do corpo. Tem pessoas, não são todas, mas existe, que a enfermidade é por causa que há na pessoa um espírito maligno.
Mas eu nunca pensei nisso. Depois começa a pensar. Nesse texto, Jesus mostra isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou preparando uma mensagem, eu estou escutando muito vocês falarem sobre pata-figo, né? Lobisomem, besta-fera, fogo corredor, não sei o que lá, não sei um bocado de coisa. E eu estou, para vocês entenderem o que é isto, eu estou preparando uma mensagem sobre o trabalhar dos espíritos malignos. Eles trabalham de formas tão adversas e tão diversas que vocês nem imaginam. Então, quando o espírito pegava essa criança, deixava ele em condições a ponto do menino querer se jogar no fogo, a ponto do menino ficar... Como é o nome da enfermidade que a gente dá hoje, quando a pessoa fica espumando e batendo no chão? Epilepsia, né? É uma enfermidade. Mas há em certas pessoas que essa epilepsia não é uma enfermidade do corpo, é uma enfermidade que é manifestada através de um espírito maligno. Mas é verdade, pastor? Sim, senhor. É a Bíblia que diz, e existem casos assim em alguns. Eu nunca mais vi, mas a última vez que eu vi, o homem espumava pela boca de forma absurda. E depois que o pastor fez uma oração, isso está com uns 15 anos, o homem ficou normal e nunca mais deu esse tipo de coisa no rapaz. Mas perceba bem, eu quero acelerar para não tomar tanto tempo. Versículo 18, o homem pede socorro a Jesus. Eu nunca vi, irmão Renilson, irmão Adão, alguém pedir socorro a Jesus e Jesus não está de prontidão. Aí o que me chama a atenção é que no versículo 19 Jesus faz uma reclamação. Chamou os discípulos e boa parte daquele povo de geração incrédula, geração sem fé. Por quê? Porque Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Eu preciso crer mesmo sem ver. Eu preciso saber que as coisas estão acontecendo em meu benefício, porque eu creio no Deus que diz na sua palavra que a fé vem pelo ouvir, a fé para a conversão, e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito no Deus que diz na sua palavra, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que o justo viverá da fé. Eu acredito no Deus que diz também na sua palavra, no livro de Hebreus capítulo 20, que Abraão creu contra a esperança. Então, se eu acredito no Deus da fé, se nós não temos fé, Jesus chamou aquele que não tem fé de incrédulo. E eu tenho certeza que nesta noite não temos aqui nenhum incrédulo, porque todos temos fé. Mas o que faltou a esses discípulos foi a fé, sim. Mas por quê? Aí Jesus faz a reclamação, geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Aí Jesus aparece para resolver o problema. Versículo 20 ele diz: traga o menino a Jesus. Traga o menino aqui. Sabe qual que é o problema que às vezes continua na nossa vida? Porque nós não levamos a Jesus o problema. Nós queremos que Jesus venha a nós. E Jesus quer que nós venhamos a Ele. A diferença é que o milagre não acontece na minha e na sua vida, muitas vezes porque Jesus está esperando que você leve o problema para a mão dele. Mas você muitas vezes diz: não, vou esperar por Jesus. Espere por Jesus. Mas entenda se ele quer que você leve o problema a ele, ou se ele está vindo na tua direção, como veio na direção dos discípulos no caminho de Emaús. No versículo de número 21, quando começou o problema na criança, Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Você sabia que tem filhos? Você pode regalar o olho com isso que eu vou dizer. Há pessoas, os demônios, os espíritos malignos, não têm função nenhuma, zero, se eles, irmão Adão, não tiverem corpo para usar. Se um demônio não tiver um corpo para usar, ele não tem função nenhuma. Por isso que lá na região daquele povo que bate tambor, quando você pega alguém que é usado por demônios, eles chamam de cavalo. É ou não é? Eles chamam de cavalo, porque demônio sem corpo para usar, ele não tem utilidade. Nesse caso, o cavalo dos demônios era um menino. Mas desde a infância, sim.
Isso que me faz entender, eu não pesquisei a ponto de afirmar isso de forma categórica, que o pai e a mãe da criança, certamente no ato, ou quem sabe no seu nascimento, houve algo que deu liberdade para os demônios possuírem aquela criança. E com isso causar surdez e mudez na criança. Você já percebeu isso? Mas como assim, pastor? Quando eu tinha uma faixa de 6, 7 anos de idade, um pastor pregando disse: quem oferece o melhor que você tem a Deus, traga aqui na frente. Muita gente levou a si mesmo. Muita gente levou um anel. Muitas pessoas levaram alguma coisa. Papai me pegou nos braços e me levou lá na frente. Disse: Senhor, o melhor que eu tenho está aqui. Tome. Tem pessoas que fazem isso com os filhos, mas oferecendo a demônios. E com isso, se o pai dá legalidade, os demônios pegam a criança e usam. Foi isso que aconteceu nessa criança. Mas pastor, eu já vi Papa Figa, eu já vi no bisomem, eu já vi demônios usam pessoas que se caracterizam em demônios para aparecer esse negócio que vocês chamam de Papa Figa, lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas. Demônios naturalizam-se em pessoas, em forma de cachorro, em forma de todo tipo de animal que você perceber, para dar um medo, um pavor nas pessoas que têm medo disso. Por isso que quando eu dou gargalhada, que eu escuto os comentários, é porque eu entendo e sei como é as formas que os demônios trabalham. Perceba nesse texto que o demônio chegou a deixar a criança surda e muda. Mas, todavia, porém, quando o menino chega até Jesus, Jesus só faz a pergunta comigo, desde quando eu tenho problema, desde criança. A resposta do pai disse, desde quando ele é criança. Aí ele disse, o pai exclamou. Jesus perguntou, você crê? Aí o pai da criança respondeu, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. O que é que o pai estava dizendo, irmão Deus? Eu tenho fé que esse menino seja liberto. Eu tenho fé que esse menino deixe de ser surdo e mudo. Mas a minha fé está pouca ainda. Acrescenta-me a fé. Sabe por que o milagre não aconteceu na minha vida como deve acontecer ainda? Porque a minha fé ainda não está suficiente. Quando você come, que você não come o suficiente para se satisfazer, você ainda sente um buraco no estômago, a vontade de comer, e na maioria das vezes come coisas doces, guloseima, coisa do tipo pipoca, que não é alimento. Quando o homem, a mulher, o irmão, a irmã não está com a fé suficiente, ele até crê, mas não crê no nível ideal. Ele até crê, mas não crê no nível que Deus entenda e deseje fazer um milagre na vida dele ou na vida dela. Então, se você for orar a partir de hoje, uma das coisas que você diga é: Deus, acrescenta a minha fé. Mas pastor, por que acrescenta? Porque o crente nunca vive com a fé zerada. Sempre tem um pouquinho de óleo na botija, sempre tem um pouquinho de farinha na panela. O crente nunca vive com a fé zerada. Se o carro zerar o óleo no motor, ele bate o motor. Mas se o crente ficar zerado na fé, ele fraqueja e cai, tropeça toda hora, todo momento. Por isso que você deve orar: Senhor, acrescenta a pequena fé que eu tenho. Foi esse o pedido do pai do menino. Aí Jesus chega, quando Jesus vê a multidão, ele não quis fazer um espetáculo, porque expulsar demônio não é como muitas igrejas fazem por aí, um espetáculo. Mas ele disse ao espírito imundo e surdo, eu o ordeno, deixe para nunca mais entrar nele. Olha a ordem de Jesus: espírito imundo e surdo, surdo e mudo. Espírito que deixa a criança muda e surda, solte ele para nunca mais entrar nele. A autoridade de Jesus
foi tão imediato que o que os discípulos não conseguiram fazer, que os discípulos suaram a túnica para fazer, Jesus fez com apenas uma ordem. A autoridade de Jesus não só valeu para os 12 discípulos, para os apóstolos. A autoridade de Jesus não só valeu para Paulo, Pedro, Barnabé. A autoridade de Jesus não só valeu para a igreja dos 500 anos de história. A autoridade de Jesus não só valeu para o passado, a autoridade de Jesus vale para 7 casas hoje. Entenda muito bem, quando Jesus dá uma ordem, o Espírito deixa a criança automaticamente, o Espírito deixa gritando. Por que o Espírito deixa gritando? Porque o poder de Jesus o expulsa, e o Espírito sabia que ele estava perdendo cavalo. Nós precisamos perceber que eu já tive a alegria e o prazer de contemplar anjos, e já tive o desprazer de contemplar demônios. Pensa uma coisa feia, desgraçada, miserável. Mas, todavia, porém, o que me deixa feliz é saber que Satanás tem raiva de mim e de você. Por que Satanás tem a raiva de Jesus? Se já Satanás tem a raiva de Jesus, ele tem raiva de mim e de você. Por quê? Porque o que há dentro de nós tem mais poder do que o que tem no mundo, no inferno, nos demônios. Ei, entenda bem, ninguém pode correr de alguém endemoniado. Ninguém. Por quê? Porque se eu tenho autoridade de Deus na vida, não precisa fazer mais nada. Só basta usar o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Quando você clama pelo nome, o diabo tem enxaqueca. Quando você clama pelo nome, os seus problemas são solucionados. Quando você clama pelo nome, a resposta do céu desce. Quando você clama pelo nome, o céu se abre. Quando você clama pelo nome, a glória de Deus enche a casa. Quando você clama pelo nome, a autoridade e a unção de Deus enche a sua vida. Então use o nome, fale no nome, clame pelo nome, chame pelo nome. A autoridade está no nome. A autoridade não está no nome do pastor. O diabo não respeita pastor, rapaz. O diabo não respeita anel. O diabo não respeita mestres e doutores. Mas o diabo respeita um crente que ora, jejua, clama e intercede usando o nome do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o mestre esta noite está dizendo: use o meu nome, eu te dou autoridade. É-me dada autoridade, disse Jesus. É-me dado todo o poder. Aonde, Jesus? Eu vou dizer: no céu, na terra e debaixo da terra. Aí Paulo disse: e foi dada autoridade a Jesus. Para que, Paulo? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo não tem medo de mim, porque eu estou mais magro, eu estou mais gordo. O diabo não tem medo de você, porque você é mais alto ou é mais baixo. Você tem em você o poder, o nome, a autoridade, o selo do Espírito Santo. Então use. Está enfermo? Use o nome. Está doente? Use o nome. Está complicado? Use o nome. Está orando? Use o nome. A sua boca não é feita para dizer pornografia. A sua boca não é feita para dizer palavrão. A sua boca não é feita para dizer nome feio. A sua boca não é feita para falar outra coisa. A sua boca é feita para falar coisas boas. E quais as coisas boas? Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível, Jesus é único. Jesus está aqui essa noite. Meu Deus, entenda, o menino é liberto, os demônios sempre. Interessante aqui, irmão, perceber. Versículo 27, eu tenho uma carreira muito grande aqui, meu Deus, quanta coisa eu pulei. Versículo 27, a Bíblia diz que os demônios derrubaram o menino. Lê aí, irmãos, versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, e ergueu, e ele se levantou. Vai ler o 26. O 26, e ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 26 diz que o diabo soltou o menino, mas ele ficou como morto. Todo mundo dizia: está morto. Mas no 27 diz o que mesmo? 27, mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. O diabo derruba,
Mas Jesus levanta. É por isso que eu sirvo a Jesus, sabe por quê? Porque quando o diabo pensa que está me destruindo, eu estou me levantando. Quando ele está pensando que está me derrubando, eu estou ficando de pé. Quando ele está pensando que eu estou no chão, eu estou avançando. Quando ele pensa que me destruiu, eu estou vencendo. Ei, você é crente, rapaz. O diabo está pensando que eu vou acabar com a vida dele, vou acabar com a vida dela, vou acabar com o casamento dele, vou acabar com o casamento dela. Você tem Jesus? Tenho. Então fica tranquilo. O diabo pensa que vai te derrubar, mas Jesus está te colocando de pé. Oh, glória! Quando eu meditava nessa palavra, o coração chega a palpitava. Há quantas vontades já me deu de correr aqui nesse lugar hoje. Meu Deus, por quê? Porque eu sirvo a um Deus que levanta, eu sirvo a um Deus que põe de pé, eu sirvo a um Deus que ergue, eu pensei em um Deus que pega nas mãos e diz, segue-me. Eu sirvo a um Deus que diz para o paralítico, ande. Eu sirvo a um Deus que pega um homem de 38 anos na cama, diz, pega a tua cama, põe no teu ombro e leva para tua casa. Eu sirvo a um Deus que diz ao homem, estenda a tua mão, e a mão dele é estendida e ele fica bom da mão. Eu sirvo a um Deus e quando os discípulos vê no capítulo, lá em Atos no capítulo 9, e vê um paralítico na porta formosa, aí de um salto ele disse, eu não tenho prata nem ouro, disse Paulo, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, de um salto ele entra. Ei, entenda bem, eu sirvo a um Deus que libertou Cornélio, que salvou Cornélio. Eu sirvo um Deus que salvou Saulo. Eu sirvo um Deus que muda a história. Eu sirvo um Deus que transforma a vida. A minha vida é transformada. Se você tem a vida transformada também, pelo nome de Jesus, o Jesus que levanta, dá glória a Deus aí para exaltar o nome dele, porque ele merece. Glória a Deus, Aleluia! Jesus é lindo, meu Deus, como eu pulei muita coisa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, os discípulos ficaram curiosos, né, rapaz? A gente suou a camisa, Josefa Pedro. A gente perdeu o cheiro do perfume. A gente rasgou a voz aqui, tanto querer expulsar e o demônio não saiu, rapaz. Aí perguntaram a Jesus, Jesus, o que foi que houve? Que a gente não conseguiu. Aí Jesus disse, a receita é simples. Ele disse, olha, por que não conseguimos expulsar os demônios? Aí Jesus disse, vou detectar o problema para vocês. Jesus entrou na casa de um discípulo e disse, há espíritos que só saem com jejum e oração. Ah, pastor, ficar sem comer é ruim. Para o mundo espiritual é outro. Ah, pastor, orar é ruim. Para o mundo espiritual é maravilhoso. Ah, pastor, é tão difícil. Para o mundo espiritual, uma vez. Oração e jejum. Jejum e oração. Quando você pega esse caminho do jejum e da oração, aí você, olha, eu conheci um pastor que expulsava os espíritos até não olhar. Ele não precisava ir lá, na verdade ele não era pastor, ele era presbítero. Presbítero Barros, que morava na ponta da terra. Eita, me cheio. Ele expulsava o demônio e não olhar assim. Eu me lembro de um culto onde ele estava e uma mulher lá manifestou e foi lá uns 5. E a mulher fazia aquele só peteca nos homens. Os homens, bah! Aí, os homens para frente e ela, bah! E ele estava pregando, ele parou a pregação assim, desceu do culto, veio no ouvido dela, disse alguma coisa. Certamente ele disse, Espírito meu, que repreende o nome de Jesus. A gente não entendeu que a igreja estava lotada. A mulher vai, a autoridade está no nome. Eu nunca vou poder achar que se eu fizer uma oração que alguém foi curado, mas rapaz, eu sei que quando eu oro, viu, coitado de mim, estou quebrado se eu pensar assim. E você nunca vai poder achar que se alguém se manifestar e você orar e o demônio foi embora, e tem que ir embora. Tem negócio de dizer, não, eu não sei se vai, eu não sei se consigo. Não tem negócio não. Vai embora e acabou a conversa. Vai e acabou. Por quê? Porque a autoridade que está em você, acabou a conversa. É maior do que está com ele. Se eu estava dizendo assim, irmão, não, eu certamente vou ter um compromisso que eu não vou poder ir. Eu vou mandar o senhor, ele deu um supapo. Mas entenda, por que eu falei isso? Porque eu lembrei de uma frase que um pastor falou. Se nós somos representantes de Deus aqui na terra, se você é, se eu sou,
A mesma autoridade que Jesus tem e teve aqui na terra, quando ele disse, eu vos dou poder, ele passou a documentação de autoridade para mim e para você. Então o poder que ele tem está transferido para mim. O poder que ele tem está transferido para você. O poder que ele tem está na minha vida. E quando foi que você viu Satanás vencer Deus? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, se o Espírito de Deus está na minha vida, na sua vida, pode dar um nó em pingo d'água, mas os demônios têm que obedecer a mim e a você. Qual a receita, pastor? Jejum e oração. Mas pastor, eu não posso jejuar 3 dias. Não estou dizendo isso para você. Não faça esse esforço. Tem que haver um preparo. Eu não posso jejuar 2 dias. Não faça isso. Tem que haver um preparo. Eu não posso jejuar 24 horas. Tem que haver um preparo. Mas faça alguma coisa. Para quê? Para atrair o poder de Deus para a sua vida. Há momentos que você e eu nos sentimos assim, Jesus, eu já cheguei a essa fase, será que eu ainda sou crente mesmo? Aí eu percebi que eu chegava nessas fases de interrogar isso, essa bobagem a Jesus, quando eu estava sem jejum, sem oração, sem leitura da palavra, sem meditar. Aí quando eu estava focado mais no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, aí eu percebia que eu desconectava do jejum e da oração. Aí quando vinha as tempestades da vida, aí eu estava sem jejuar e sem orar, sem ler a Bíblia, e muitas vezes só ia na igreja para tocar. Então hoje é quinta-feira, né? Tem culto, tem que tocar. Hoje é domingo, né? Tem culto, tem que tocar. Aí eu percebia que quando eu estava distante do jejum da oração, aí as tentações vinham e ficava pronto para me derrubar. Mas é quando eu estava no jejum e na oração, meu amigo, quando eu estava assim, ficava torcendo, quase que pedindo, não tem alguém não aí para eu orar, tem não alguma coisa aí para eu fazer? Tem não, porque a gente fica efervescendo de autoridade de Deus na vida, de unção de Deus na vida, de autoridade do Senhor na vida. Glória a Jesus. Esse dia uma irmã me ligou. Disse, pastor, eu não consigo dormir. Eu disse, por quê? Disse, começou um zunido no meu ouvido. Que eu 24 horas por dia, 24 horas por dia, eu não consigo mais perder a paz. Eu digo, Jesus, manda um anjo lá, Senhor, no endereço dela. O Senhor sabe onde é, sabe onde ela mora, manda um anjo dar cura. Eu disse, daqui para amanhã a senhora me liga. Aí ela disse, tá bom, pastor. Aí no outro dia ela me ligou. E eu disse, aí irmão, tudo bem? Disse, pastor, eu esqueci até o que ia falar. Eu disse, nunca sei. A senhora ia falar do zunido que estava ontem no ouvido, não foi? Foi, sumiu. Cadê ela? Só terminou o zunido, continuou. Mas meia hora, 1 hora depois, eu nem lembrava mais. Aí eu lembrei que estava na hora de dormir. Aí eu disse, cadê o zunido? Sumiu. Aí eu disse, é a autoridade de Deus que está na sua vida. Tem que ter. Crente sem autoridade é um carro sem pneu. Crente sem autoridade é um carro sem motor. Crente sem autoridade não funciona. Não aceito você ser um crente medíocre, fraco, com medo. Meu Deus do céu. O irmão se arrepiou ali, sem indicação de poder. Vamos dar um jeito aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, filho. Vem aqui, filho, eu vou orar pelo Senhor. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Hoje estamos orando. Jesus, o Senhor está vendo. Jesus, o Senhor sabe a situação. Jesus, o Senhor está entendendo a circunstância. E quando nós estávamos orando, Glória a Deus. 2 pessoas apareceram e disseram, pastor, manda um pix. Glória a Deus. É Jesus, rapaz! Ele vê, ele contempla, ele está vendo. Aí quando ele olha, ele diz, espera aí, deixa eu olhar aqui no crédito. Se você só faz ligação se você tiver internet, se você só faz ligação se você tiver crédito, no céu funciona mais ou menos parecido. Quando você clama aqui, aí Jesus vai olhar lá no saldo, vamos ver se ele tem crédito. Ih, rapaz, está com mês que ele não para me buscar. Está com mês que ele não para orar. Está com mês que ele não para ler a palavra. Está com mês que ele não ouve louvor. Esse mês foi uma vez para a igreja. Está sem crédito. Está difícil de atender.
Mas quando você entra na base do jejum e da oração, colado com Jesus, conectado com Jesus, clamando para Jesus, entendendo a autoridade que você tem, que foi lhe dada, aí, filho, aí você está cheio de Deus, espantando todo tipo de demônio que tiver na sua frente. Então, só para dar uma pincelada no que eu disse que ia falar outro dia, esse negócio de lava-ferro, papa-filho, essas coisas aí, são demônios que encarnam em pessoas para amedrontar quem tem medo. Tenha certeza, se você estiver jejuando e orando, e qualquer coisa dessa aparecer na sua frente, não fique com medo. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás, agora. Ele não fica na sua frente nem um segundo. Você tem autoridade. Você não vai ter, não. Você não vai ter autoridade, não. Você tem autoridade. Jesus não vai lhe dar, não. Já lhe deu autoridade. Quem tem autoridade não é só o pastor, não. O pastor é um dos que tem que ter. Você, eu, nós temos que ter autoridade. De Deus, rapaz. Não tenha medo, não. Se aparecer essas coisas para você, diga em nome de Jesus, Satanás, some. Vai subir. Engraçado que eu estava conversando com a irmã. Eu disse, rapaz, estou esperando sair do jejum para comer um milho aqui junto com os irmãos. Aí eu quero ver se esse lobisomem vai aparecer. Ela disse, não chama, não, quero ver. Ele é doido. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Sai daqui com essa palavra. Você tem autoridade. Quer mais? Jejum e ore. Jejum e ore. Amém? Já passou 1 hora, meu Pai. Glória a Jesus. Vamos orar? Quem está feliz pelo irmão Adão e pela irmã Maria veio cultuar hoje conosco, diz amém? Parece que eles querem que seja mais ele. Mais ele, né? Vamos orar pela Piene, pela Josefa Pedro, pela irmã Maria, pelo irmão Adão, pela minha mãe 3. Cadê a pegada lá? Pela Alcione, pela abençoada aqui que está encostada no portão. Pela aquela outra ali que está com a camisa do Atlético. Atlético? Acho que é, né? Pela Josefa Piene, pela Josefa Gama, pela Anne, pela Cícera, pelo seu Francisco, pelo irmão Cícero, pelo irmão Renilson, sua família. Esqueci alguém? Pela... Me ajuda o nome dela quando eu correr ainda. Marlene, não, mas é Marlene não, Marlene eu falei. Não, velho. Tá vendo como é rir Cesarolho? De azul aqui, Marisa. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo esforço de estarem aqui. Quem precisa de oração diz amém? Pelo coronel, Senhor, que nós possamos ter entendido a tua palavra, Senhor. E nós saiamos daqui conscientes que a autoridade já está em nós, conosco. Mas se a autoridade está em nós, Senhor, não deixe que ela saia, mas que nós cada dia mais buscamos aqui essa autoridade para estarmos como soldados na guerra, prontos para a batalha. E em nome de Jesus, a autoridade que está na nossa vida, ela transborde de maneira sobrenatural, que o inferno bata de retirada de 7 casas. Espírito que dá vontade de trazer funk para esse lugar, espírito que dá desejo de trazer prostituição para esse lugar, espírito que traz perturbação de casamento nesse lugar, espírito que traz perturbações na família nesse lugar, espíritos que perturbam esses lares, qualquer que seja eles, em nome de Jesus, eu lhe dou uma ordem agora! Sai! Para nunca mais perturbar este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. Amém!
Aplauda Jesus porque ele merece. Aleluia! Ei, a glória para Jesus. Aleluia! Jesus é bom. Glória. Aleluia! Ah, que vontade de dar umas carreiras, rapaz. Oh, glória. Em nome de Jesus, tenha cuidado, né? Jesus vai batizar a senhora com o Espírito Santo, hein, mano? Amém. Tenha certeza. Vai demorar, Em não. nome de Jesus. Coisa boa. Glória a Jesus. Eita, rapaz. Pelo amor de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces e inefáveis consolações do lindo, maravilhoso Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, neste bairro, no seu endereço, em nome de Jesus e vossa vida. Deus abençoe. Jesus é top. Irmão Cícero, vem cá para eu dar um abraço. Lindo. Jesus é lindo, não é? Aleluia. É maravilhoso.